A chuva fina e gelada de Curitiba parecia ter um prazer sádico em dissolver a tinta dos meus cartazes. Eu estava parado na frente do galpão abandonado, o papelão se desfazendo nas minhas mãos, transformando as letras caprichadas de DOI para o Centro Comunitário Nova Esperança em borrões azuis e pretos que escorriam pela calçada como lágrimas. Eu sentia isso nos ossos, um frio que não vinha do clima, mas de dentro. Por 6 meses, eu tinha investido cada centavo que não tinha, cada minuto de sono, cada pingo de sanidade neste sonho, um lugar para as crianças do bairro, um refúgio com aulas de reforço, música, esporte, um lugar para elas sonharem, algo que a dureza da vida nas ruas teimava em roubar. A resposta da comunidade foi um silêncio ensurdecedor. As empresas locais me davam um tapinha nas costas e uma ótima iniciativa, garoto, mas nunca um cheque. As vaquinhas online arrecadaram o suficiente para comprar algumas latas de tinta e uns pacotes de bolacha. As pessoas que eu tentava ajudar eram as que menos podiam contribuir, mas mesmo assim, Dona Maria da padaria da esquina me separava os pães do dia anterior. Era o máximo que ela podia, e eu era grato, mas não pagava o aluguel do galpão, muito menos a reforma. O proprietário, um homem de olhar duro e coração mais duro ainda, tinha me dado um ultimato, o dinheiro ou a chave, até o fim da semana, e a semana acabava hoje, com um suspiro que pareceu carregar o peso de todas as minhas esperanças fracassadas. Amassei o último cartaz e o joguei na lixeira. O som oco do papelão batendo no metal foi como um ponto final na minha sentença, fracasso. A palavra ecoava na minha mente. Eu me sentia um idiota, um sonhador patético que achou que podia mudar o mundo com boa vontade e um plano de negócios escrito num guardanapo. As crianças, pensar nelas era o que mais doía. Ver a expectativa nos olhos do pequeno Léo, que queria aprender a tocar violão, ou da Sofia, que desenhava como um anjo e só precisava de um lugar quieto e material. Eu tinha prometido a eles, e eu tinha falhado. Derrotado, comecei a caminhar sem rumo. As ruas, que antes pareciam cheias de possibilidades, agora só refletiam meu próprio vazio. Cada rosto que passava era um lembrete de outra porta que se fechou. Às vezes, me pergunto se mais alguém já se sentiu assim, sabe? Aquele sentimento de gritar contra o mundo, de se esforçar tanto por algo bom e só encontrar indiferença. Se você já passou por isso, me conta aí nos comentários, porque na época eu me sentia a pessoa mais solitária do universo. Meu caminho me levou até a praça, Osório, onde as árvores pareciam esqueletos negros contra o céu cinzento. Sentei-me num banco de madeira úmido, sem me importar em molhar a calça. Eu só queria sumir. Foi quando eu o vi. Ele estava encolhido debaixo da marquise de uma loja fechada. Um homem de talvez 60 anos, talvez mais. A barba rala e branca, o rosto sulcado por mais histórias do que eu poderia imaginar. Usava um casaco puído que claramente não era suficiente para aquele frio. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Havia uma dignidade ali, uma ausência de súplica que me tocou de um jeito estranho. Eu tinha exatamente R$ 10 na carteira. Era o dinheiro para o meu almoço e janta, uma coxinha e um café, talvez, mas o olhar daquele homem, não sei explicar. Eu não estava em posição de ajudar ninguém. Eu era o cara que precisava de ajuda, mas naquele momento, olhando para ele, a minha própria miséria pareceu menor. Levantei e atravessei a pequena distância que nos separava e parei na sua frente. Com licença, senhor, eu disse, a voz meio sem jeito. Está um dia frio, não é? Ele me olhou de baixo para cima, os olhos cansados, mas límpidos. Sempre está, meu filho, sempre está. Eu não tenho muito, gaguejei, tirando a nota de R$ 10 do bolso, mas acho que o senhor precisa mais do que eu. Tome um café quente e coma alguma coisa. Ele não estendeu a mão imediatamente. Em vez disso, ele me estudou. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, tocou seus lábios rachados. Você parece mais necessitado de um café do que eu, rapaz. Tenho o peso do mundo nesses ombros. As palavras dele me atingiram em cheio.
Um completo estranho, um homem que não tinha nada, viu através da minha fachada de está tudo bem, senti um nó na garganta, e, não foi um dia bom admitir. Ele finalmente pegou a nota, os dedos calejados roçando os meus. Obrigado, que Deus lhe pague em dobro. Ele se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede. Meu nome é Roberto. Lucas. Eu respondi. Lucas. Ele repetiu como se guardasse o nome. Não desista do que quer que esteja te derrubando. Dias ruins fazem os dias bons valerem a pena. E com isso, ele se virou e caminhou lentamente em direção à lanchonete na esquina. Mancando um pouco, eu fiquei ali, parado na chuva, sentindo um calor estranho no peito. Foi um gesto pequeno, insignificante na grande ordem das coisas, mas pela primeira vez naquele dia eu não me senti completamente sozinho. As semanas seguintes foram um borrão de humilhação e resignação. Tive que ligar para o proprietário e entregar a chave. Tive que ir até o bairro e dizer às crianças que o projeto Nova Esperança tinha sido adiado, indefinidamente. Ver a decepção nos rostinhos delas foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Para sobreviver, arrumei um emprego num call center, vendendo pacotes de internet que ninguém queria, 8 horas por dia, ouvindo reclamações, sendo xingado por pessoas frustradas, repetindo o mesmo script até minha alma ficar dor. Todo o dinheiro que eu ganhava ia para pagar as dívidas que acumulei com o projeto. O sonho tinha morrido e eu estava apenas enterrando o corpo. Eu passava pela Praça Osório no meu caminho de volta para casa, mas nunca mais vi o seu Roberto. Imaginei que ele tivesse encontrado um abrigo melhor, ou talvez tivesse seguido para outra cidade. Aquele breve encontro se tornou uma memória agridoce, um pequeno ponto de luz num período muito sombrio da minha vida. Eu tinha perdido a fé na humanidade, mas não nele. Ele me lembrou que a bondade ainda existia, mesmo que fosse apenas numa troca de palavras e numa nota de R$ 10. Passaram-se quase 4 meses, eu tinha me conformado com a minha nova realidade cinzenta. O alarme tocava, eu ia para o trabalho, era um robô por 8 horas, voltava para casa, comia qualquer porcaria e dormia. Repetir, a esperança era um luxo que eu não podia mais me permitir. Numa terça-feira particularmente monótona, meu supervisor me chamou. Lucas, tem um senhor na recepção querendo falar com você, diz que é um assunto pessoal. Meu coração gelou. A primeira coisa que pensei foi que era algum credor antigo, alguém que eu tinha esquecido de pagar. Fui até a recepção com o estômago revirado, e então eu estava de pé, olhando uma planta de plástico no canto da sala. Usava calças de sarja, uma camisa social limpa e sapatos que brilhavam. O cabelo estava cortado e a barba feita, mas os olhos eram os mesmos, eram os olhos do seu Roberto. Seu Roberto, chamei, incrédulo. Ele se virou e abriu um sorriso largo, um sorriso que transformou seu rosto. Lucas, eu sabia que te encontraria. Foi difícil, tive que perguntar por aí, mas encontrei. Eu não conseguia processar. Como, o senhor está bem? Era a única coisa que eu conseguia formular. Estou ótimo, meu filho, ótimo. Ele disse, a voz cheia de uma energia que eu nunca tinha ouvido. E eu vim aqui para te agradecer. Me agradecer, pelo quê? Perguntei completamente confuso. Por tudo, Lucas. Naquele dia na praça, eu estava no fundo do poço, mais fundo do que você pode imaginar. Eu tinha perdido minha esposa há alguns anos. Perdi meu emprego, minha casa, perdi a mim mesmo. Naquele dia eu tinha desistido de tudo. O seu gesto, os seus R$ 10, não foi o dinheiro, entende? Foi que você me olhou nos olhos, você falou comigo como se eu fosse gente, você me chamou de senhor. Lágrimas começaram a brotar nos olhos dele, e nos meus também. Com aquele dinheiro, ele continuou, a voz embargada. Eu comprei um café e um pão de queijo, e com o troco R$ 2, comprei um bilhete de loteria. Sempre jogava os mesmos números, a data de nascimento da minha falecida esposa, a data do nosso casamento, coisas dela. Eu não jogava há anos, mas algo naquele dia, naquela sua bondade, me disse para tentar. Meu cérebro estava em curto-circuito. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Parecia o enredo de um filme ruim.
Eu ganhei, Lucas. As palavras ficaram suspensas no ar estéril da recepção, o barulho do ar-condicionado, os telefones tocando ao fundo, tudo desapareceu. A única coisa que eu ouvia era minha própria pulsação nos ouvidos. O senhor, o quê? Eu ganhei o prêmio principal, sozinho. Ele disse rindo. Uma risada pura e cheia de alegria, uma quantia que eu nem consigo contar, meu filho, uma quantia que muda tudo. Eu fiquei sem palavras, apenas olhava para ele, para o homem que eu tinha ajudado com o troco do meu almoço, agora transformado. Seu Roberto, isso é incrível. Eu fico tão feliz pelo senhor, o senhor merece, eu sei. Ele disse com uma simplicidade comovente, e é por isso que estou aqui. Eu já fiz o que precisava, encontrei um lugar para morar, comprei umas roupas novas, não preciso de muito, sou um homem velho, mas eu tenho uma dívida com você, uma dívida de gratidão. Ele me entregou um envelope pardo, era grosso, pesado. O que é isso? Perguntei. É o número do meu advogado, e um cheque administrativo. Eu pesquisei sobre você, Lucas. Descobri sobre o seu projeto, o centro comunitário, a Nova Esperança. Ele colocou a mão no meu ombro, e seu toque era firme, seguro. A esperança não morreu, meu filho. Ela só estava esperando a hora certa. Eu abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia um cheque. Quando meus olhos focaram nos números, minhas pernas fraquejaram. Eu tive que me apoiar na parede para não cair. O valor era astronômico. Era mais do que eu poderia sonhar em arrecadar em 10 vidas. Eram milhões. Todos os zeros pareciam dançar na minha frente, no campo do memorando, escrito com uma caligrafia elegante. Estava, para Nova Esperança florescer. Eu olhei do cheque para o rosto sorridente de seu Roberto, e desabei a chorar. Ali, na recepção de um call center medíocre, eu chorei como uma criança. Chorei pela minha falha, pela minha frustração, e agora por uma alegria tão avassaladora, que parecia que ia rasgar meu peito. Ele me abraçou e era o abraço de um pai, de um avô, de um anjo da guarda disfarçado de morador de rua. O dinheiro não é para você, Lucas. Ele sussurrou no meu ouvido. É para eles, para as crianças, é para construir o sonho que você começou. Eu não quero nada disso. Minha única condição é que você me deixe ajudar. Quero ser o porteiro, o jardineiro, o tio que conta histórias. Eu só quero ver os sorrisos que você vai criar. Aquele momento redefiniu tudo o que eu acreditava sobre o mundo, sobre sorte, sobre destino e principalmente sobre bondade. Um pequeno ato de compaixão, quase instintivo, gerou uma onda que voltou para mim de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. É incrível pensar no poder que um gesto simples pode ter, não é? Queria muito saber de vocês, qual foi o ato de bondade mais inesperado que já receberam ou fizeram. Compartilhem suas histórias, porque elas nos lembram do melhor que a humanidade tem a oferecer. Hoje, estou escrevendo isso do meu pequeno escritório no Centro Comunitário Nova Esperança. O galpão cinzento e abandonado é agora um prédio vibrante, cheio de cores e vida. Da minha janela, ouço o som de um violão sendo dedilhado com mais entusiasmo do que técnica. É o Léo, praticando. Vejo a Sofia na sala de artes, com uma mesa cheia de lápis de cor e um sorriso concentrado. Temos mais de 50 crianças aqui todos os dias. Elas têm reforço escolar, comida, segurança, e o mais importante, um lugar onde são incentivadas a sonhar. E o seu Roberto, ele é a alma deste lugar. Oficialmente, ele é nosso coordenador de bem-estar, um título que ele mesmo inventou. Na prática, ele é o avô de todo mundo. Cuida do nosso pequeno jardim, conserta o que quebra, recebe cada criança com um abraço, e sempre tem uma palavra de sabedoria ou uma bala de menta no bolso. Ele encontrou uma nova família, um novo propósito, e eu encontrei o meu de volta. Às vezes, quando o dia termina e o silêncio toma conta dos corredores, eu e seu Roberto sentamos na varanda com 2 xícaras de café quente, olhamos para o céu, para as estrelas que começam a aparecer, e conversamos sobre a vida, sobre como as coisas podem mudar num piscar de olhos, sobre como a esperança pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Naqueles momentos eu entendo que ele não me deu apenas dinheiro, ele me devolveu ele me mostrou que, mesmo quando ninguém parece se importar,
Um único ato de humanidade pode acender uma luz forte o suficiente para iluminar o caminho mais escuro, e essa lição vale mais do que qualquer prêmio de loteria. Se histórias como essa, que renovam a nossa fé nas pessoas, também tocam o seu coração, considere se inscrever no canal. Queremos continuar compartilhando luz e mostrando que no fim das contas, a bondade sempre encontra um jeito de vencer.